Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Gravando mais essa aulinha, né, para a gente falar um pouquinho sobre ótica geométrica, sobre alguns assuntos importantes, alguns conceitos que são muito úteis, né, para os nossos estudos e também até relacionar isso com o nosso dia a dia. A gente vai fazer uma bateria de informações hoje sobre espelhos esféricos, tá? E aí, a gente vai conversar principalmente sobre a diferença entre espelhos côncavos e os espelhos convexos, beleza? Aí eu trouxe algumas informações, que tá aqui do meu lado, para a gente conseguir conversar melhor, né? E a gente tentar compilar o máximo de informações essenciais, né, num tempo hábil e conseguir otimizar melhor o nosso tempo. Ou seja, trazer todas as informações relevantes da parte teórica para a gente conseguir ajustar essas informações. Primeiro, que os espelhos esféricos eles foram bastante estudados por um cara chamado Gauss, né? E aí a ideia da formação da imagem nos espelhos esféricos é basicamente a ideia de você pensar numa lógica da formação da imagem baseado nos princípios que Gauss estudou para nós, principalmente na questão da composição desses espelhos e no como essa imagem ela é formada a partir do objeto que está submetido a esses espelhos, beleza? Então, o importante é você ler sobre Gauss no aspecto dos espelhos esféricos, porque ele traz as principais referências das quais a gente vai falar agora, beleza? Primeiro, é que um espelho esférico ele tem um detalhe importante, independentemente se ele é côncavo ou se ele é convexo. Quando você fala nesses tipos de espelhos, a gente consegue ter uma lógica de que eles formam a imagem com uma leve distorção dessa imagem. Diferentemente dos espelhos planos, aonde a imagem só tem o aspecto enantiomórfico, né? Ela é formada ao contrário do objeto original, né? Isso não muda a característica do objeto observado. Objeto e imagem são relacionados com uma ideia de igualdade dentro só dessa exceção que é a parte enantiomórfica, tá? Com relação aos espelhos esféricos é um pouquinho diferente. Não tem esse caráter enantiomórfico direto, mas você tem a ideia da distorção da imagem, principalmente com relação ao tamanho, tá? E isso é baseado na ideia da formação desses espelhos. Quando você pensa em espelhos esféricos, a formação dele é um pouquinho particular em relação aos espelhos planos. E essa distorção da imagem acontece com relação ao tamanho, podendo ficar menor ou maior, dependendo do tipo de espelho e da distância em relação ao objeto observado para a formação da imagem, beleza? Ó, a primeira coisa é você tentar imaginar um espelho que seja côncavo e convexo. Quando você tem os espelhos côncavos, normalmente a imagem que você tem é formada a partir de uma curvatura, tá? Que tem a ideia da superfície reflexiva, da ideia da reflexão para formar a imagem, que é do mesmo lado do espelho, tá? Já os convexos, ele tem uma superfície refletora que é, na sua curvatura, em lados opostos do espelho. Normalmente, quando você vê um modelo de espelho côncavo, você vê ele mais afilado, fazendo um ângulo para dentro dessa superfície. E quando você vê os convexos, é o contrário, ele é mais inchado, ele é mais tipo oval para o lado de fora, tá? Então, o convexo, ele é oval para o lado de fora, e o côncavo, ele é tipo retraído para dentro. É como se fosse fazendo um corte para dentro numa superfície reflexiva, certo? Isso faz com que eu tenha a formação da imagem de maneiras diferentes. E até eu separei para vocês aqui, para a gente entender que quando você tem a ideia de pensar em espelhos côncavos e convexos no nosso cotidiano, se você pensar, por exemplo, no dia a dia, aí você tem sistemas onde são usados energia térmica através do aquecimento, você tem também telescópios
e você tem algumas outras coisas para retocar maquiagem, aparelho de barbear, locais aonde faz esses tipos de processos, né? Geralmente salão de beleza, barbearia, etc. Você tem aqueles espelhos que tem a ideia de ampliar a imagem do objeto observado, beleza? Isso é espelho côncavo. Quando você tem a ideia da diminuição da imagem através do objeto observado, isso é espelho que a gente chama de convexo, tá? Então, normalmente, se você pensa numa relação do cotidiano, os côncavos e os convexos, eles são muito utilizados. A ideia é que você pense neles como possibilidade de uso. E essa ideia de você associar o uso dos espelhos convexos e também dos côncavos é principalmente do jeito que ele se forma a imagem. Dependendo do tipo de aplicação, você tem maneiras diferentes de interpretar essa imagem formada. Mas a principal lógica é a distorção do tamanho dessa imagem através da superfície refletora ou reflexiva, como você quiser, beleza? E aí outra ideia importante, quando você fala assim, como que Gauss conseguiu relacionar todas essas informações dentro do cotidiano, né? E também dentro de uma lógica da ciência para conseguir entender como a imagem é formada. Aí eu separei aqui para vocês os 3 princípios básicos que você consegue elencar baseado na ideia de Gauss para ter um espelho esférico formando a imagem. Primeiro, o espelho deve conter um ângulo muito pequeno, né? Normalmente esse ângulo deve ser menor do que 10 graus, tá? É o primeiro princípio para a ideia de um espelho esférico poder formar a imagem. Outra é que os raios que incidem sobre o espelho esférico, seja ele côncavo e convexo, normalmente eles têm que ser paralelos, tá? Paralelos um ao outro, ou às vezes também pode ser um pouco inclinado em relação ao eixo principal desse espelho, tá? Então os raios incidentes para a formação da imagem sobre o espelho esférico tem que ser paralelos uns aos outros e pode ser também pouco inclinados em relação ao eixo principal que vai captar essa luz para a formação da imagem, tá? A outra ideia, que é a terceira, né, o terceiro princípio, digamos assim, de Gauss, é que quando você pensa nos raios que incidem para a formação da imagem, eles têm que estar bem próximo desse eixo, tá? Então, quando você pensa assim, como que a imagem se forma em espelhos esféricos? Você pensa nas ideias que Gauss propôs para nós, que os raios têm que ser paralelos ou inclinados, tem que ter tem que ter um ângulo menor do que 10 graus, tá? E também eles têm que ter esses raios incidentes próximos do eixo principal de um espelho esférico, tá? Uma outra coisa importante que eu separei aqui para vocês é que quando você pensa numa composição de espelho esférico, ele tem que ter um centro de curvatura, que até tem na apostila de vocês, que é o C, tem que ter um vértice, que é o V, representado também na apostila de vocês, um raio de curvatura, tá? Que é o raio da esfera, um eixo principal, que é o que a gente falou para a incidência dos raios para a formação da imagem, e um ângulo de abertura. Nesse caso, esse ângulo, como eu disse, tem que ser menor do que 10 graus e não mais que isso, beleza? Ou seja, pensando pela lógica que a gente conversou, a diferença clássica entre espelhos planos e esféricos é basicamente essa, né? Os planos têm uma composição um pouquinho mais geral, mais particular, e os espelhos esféricos têm uma composição um pouco assim mais segmentada na deformação da imagem com relação ao tamanho, tá? O enantiomorfismo não conta basicamente como uma mudança aparente da imagem no sentido de mudá-la realmente. Já quando você pensa na ideia dos espelhos esféricos, côncavos e convexos, você tem o tamanho sendo um fator limitante para você caracterizar a deformação dessa imagem, tá? E aí, gente, quando você
aplica isso no dia a dia, você tem lojas que usam espelhos esféricos, às vezes retrovisores de carro, às vezes telescópios e vários outros segmentos, como eu falei, aparatos para produção de energia através da energia térmica e por aí vai, beleza? O importante que eu falo para vocês é a gente pensar assim, diferenciar plano de esférico, como a gente fez agora, diferenciar o formato de um côncavo e um convexo, e principalmente você saber que Gauss foi o principal responsável por elencar os tópicos que fazem a possibilidade da formação da imagem nesses espelhos do qual a gente está falando, côncavos e convexos. E claro, também saber a composição de cada um deles, beleza? E uma última informação importante é que quando a gente fala de Gauss, da nitidez de Gauss, a gente fala assim, um espelho plano, ele tem a ideia de formar imagens virtuais, né, que são imagens fiéis ao objeto, a não ser a inversão enantiomórfica, mas isso não muda a imagem em si. E quando você pensa nos espelhos esféricos, essa questão da nitidez de Gauss é justamente para mostrar que a imagem formada em espelhos esféricos ela não é 100% nítida, porque a dispersão dos raios sobre a superfície do espelho, né, a superfície refletora reflexiva, ela é bastante diferente da superfície que vai refletir no espelho plano. Essa ideia da nitidez mostra que as imagens não são perfeitas, mas a gente tenta moldar essa conformação dos espelhos esféricos para formar uma imagem o mais nítido possível, o mais perto do fiel em relação ao objeto que está submetido a esse tipo de mecanismo que são os espelhos côncavos e convexos, tá? Então, o fato da nitidez não é para deixar a imagem assim mais nítida, é para tentar aproximar a imagem o mais real possível do objeto que está sendo submetido a ele, tá? Já nos espelhos planos isso não ocorre, porque a imagem só tem o caráter de inverter ela, né? Mas não muda o fator da visualização perfeita do objeto, beleza? Acho que em linhas gerais deu para trazer os pontos que eu queria conversar com vocês. Como eu disse, à medida que a gente for seguindo nas nossas aulas, a gente vai trazendo mais coisas sobre a ótica geométrica, vai aprofundando mais um pouquinho essas discussões e vai ampliando mais um pouquinho o nosso caráter sobre essas relações da luz com os objetos, os corpos, materiais, matéria que nós temos aqui no nosso convívio. Ou seja, aprofundando mais um pouquinho essa relação entre luz e coisas que temos aqui no nosso meio de vivência, aonde a luz interfere com eles para a formação das coisas que a gente enxerga, tá? Valeu, como eu disse, nas nossas aulas remotas a gente tira mais dúvidas sobre as práticas da matemática dentro desse assunto, que é bem pouca, mas existe. A gente mostra também um pouquinho mais dessa teoria de modo mais concreto, né? E traz mais conceitos novos à medida que a gente for subindo degraus nessa ideia da ótica geométrica, beleza? Um grande abraço, um beijo, bons estudos e qualquer coisa, contem comigo, como eu sempre digo, tá? Isso foi só um panoramazinho geral, né? Essas informações que eu trouxe, mas a gente vai enriquecendo à medida que a gente for conversando sobre essas coisas, beleza? Beijo e bons estudos, e qualquer coisa só me dá um toque. Abraço.